Olá, aqui é o Sr. Redder. Bem-vindo de volta ao R/Histórias de Pessoas Intituladas. Hoje vamos mergulhar em mais histórias do Reddit com a Karen. Minha mãe Karen roubou meu gato, então eu fiz ela ser despejada. Tenho 16 anos e nunca tive muitos amigos. Não estou tentando ser dramático, sou apenas quieto. Não gosto de esportes, não gosto de teatro e não sou alguém que as pessoas costumam notar. Mas sempre tive meu gato Waffles. Pegamos ele quando eu tinha 10 anos e desde o começo ele era meu. Eu o alimentava, limpava a caixa de areia, escovava, brincava e levava ao veterinário quando necessário. Ele dormia ao meu lado todas as noites. Sinceramente, ele era meu melhor amigo, às vezes meu único amigo. Minha mãe nunca gostou do Waffles. Ela dizia coisas como: "Melhor essa coisa não arranhar meu sofá." Ou reclamava do cheiro da comida dele, mas ela nunca fez nada por ele. Então, eu não ligava para o que ela pensava. Ele era meu, não dela. Este ano, meus pais decidiram se divorciar. Nenhuma surpresa nisso. Eles já estavam brigando há um tempo. Minha mãe planejou se mudar e ficar com uma amiga de longa data da família chamada Catarina. Ela tem sido como uma tia não oficial para mim desde que me lembro. Catarina é o tipo de pessoa que traz pequenos presentes só porque sim, lembra do seu livro favorito e realmente pergunta sobre o seu dia e escuta a resposta. Algumas vezes antes da mudança, minha mãe disse coisas como: "Acho que vou levar o gato comigo. Vou precisar de companhia." Eu disse não, sem rodeios. O Waffles ia ficar comigo. Toda vez, ela só ignorava, como se eu estivesse sendo egoísta. "Você vai ficar bem," ela dizia. Então, um dia, cheguei da escola e ele tinha sumido. Entrei em pânico. Revirei a casa inteira chamando por ele, olhando nos armários, debaixo da cama, em todo lugar. Nada. Meu pai saiu do escritório parecendo exausto e disse: "Sua mãe se foi. Ela fez as malas e foi embora enquanto você estava na escola. Levou algumas bolsas e o gato." Eu nem sabia o que dizer, só fiquei parado ali. Liguei para ela. Ela realmente atendeu e imediatamente começou um discurso de autopiedade, dizendo que precisava mais dele do que eu, que estava sozinha e que, se você tivesse alguma empatia, você entenderia. Eu disse: "Você o roubou." E ela simplesmente disse: "Você vai ficar bem. Você sempre ficou bem." Eu desliguei, fui para o meu quarto, fechei a porta e chorei, muito, por horas. Aquela noite, não consegui dormir. Eu não parava de pensar nele, me perguntando se ele estava com medo, se estava comendo, se achava que eu o tinha abandonado. Eu queria gritar. Então eu me lembrei Catarina. Eu ainda tinha ela no Facebook. Então eu mandei uma mensagem para ela. Fui calmo e respeitoso. Expliquei que o gato era meu, que eu tinha cuidado dele a vida inteira e que minha mãe o levou sem permissão. Disse que não sabia se ela sabia o ocorrido, mas esperava que entendesse. Ela leu a mensagem quase imediatamente. Nenhuma resposta. Fiquei sentado ali, olhando para a tela, com o coração disparado. Então, uma ligação veio do número da minha mãe. Mas não era ela, era a Catarina. Ela parecia calma, mas muito séria. Ela disse: "Querido, sua mãe pediu sua permissão para levar o gato com ela?" Ao fundo, eu podia ouvir minha mãe gritando: "Sim, eu te disse que ela disse que estava tudo bem." Eu só disse: "Não, senhora." Eu cheguei da escola e ele simplesmente tinha sumido. E então, eu comecei a chorar. Eu nem consegui evitar. Catarina fez uma pausa e disse: "Era só isso que eu precisava saber. Não se preocupe, querida. Amanhã você terá seu gato de volta. Prometo." Mal consegui dormir naquela noite e acordei no dia seguinte, que era sábado. Toda vez que um carro passava, eu achava que podia ser ela. Toda vez que a porta rangia, eu me assustava. Mas só naquela noite a campainha tocou. Era a Catarina. Ela estava segurando o Waffles na caixa de transporte dele. Abri a porta e chorei novamente. Peguei ele, abri a caixa de transporte e o abracei como se minha vida dependesse disso. Ele ronronou como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei: "Minha mãe está bem?" Catarina disse: "Eu não sei, mas ela não vai ficar comigo, afinal." Ela me disse que minha mãe explodiu completamente com ela, saiu furiosa e disse: "Então tá, leve o gato estúpido pra ela." E desde então, ela não teve notícias dela. Catarina disse: "Se mentiu sobre isso, não posso confiar. Sinceramente, não consigo viver com alguém assim." Antes de sair, ela contou que havia agendado 2 sessões de manicure e pedicure para o dia seguinte, uma para ela e outra para minha mãe. Com a mudança, ela perguntou se eu queria ir com ela no lugar da minha mãe, e aceitei. No dia seguinte, ela me buscou. Para minha surpresa, a gente nem falou sobre a minha mãe. No salão, sentamos um ao lado do outro, escolhemos as cores e simplesmente ficamos ali. Depois, fomos almoçar.
Ela perguntou sobre a escola, o que eu lia e as músicas que gostei recentemente. E, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente me senti seguro, de verdade, como se eu pudesse respirar de novo. Lembrei de quando era pequeno e Catarina me visitava. Ela era a única adulta que perguntava dos meus brinquedos e hobbies. Sempre ficava ansioso para vê-la. E agora, lá estava ela de novo, me fazendo sentir visto quando eu me sentia mais invisível. Ao me deixar em casa, ela disse: "Se precisar de algo, só me mande uma mensagem." Não sei o que acontecerá com meus pais, mas espero mesmo que minha mãe não volte. Aviso se algo importante ocorrer. Atualização 1 ano depois. Já faz 1 ano desde que postei. Não vi nem ouvi falar da minha mãe desde então, mas meu pai disse que ela está morando com um novo namorado. Coitado se ele soubesse com o que está se metendo. Catarina me leva para sair pelo menos uma vez por semana. Às vezes é para almoçar ou ir a uma livraria, às vezes para ver um filme, às vezes nem saímos, só ficamos juntos conversando. Meu gato está ótimo. Ele ainda se enrosca ao meu lado toda noite como se nunca tivesse partido. A escola mudou. Não fiquei popular nem nada, mas agora as pessoas falam comigo e lembram meu nome. Fui convidado para aniversários, grupos de estudo e encontros simples. Sinto que finalmente estou saindo da minha concha. Meu pai tentou dar dinheiro para Catarina, pensando que ela me ajudava como favor. Ela riu e disse que se fosse assim, eu deveria pagar a você. Essa garota foi uma terapia melhor que as 2 últimas que paguei. Pela primeira vez, percebi que talvez as pessoas gostem de estar comigo. Talvez eu não seja apenas esse garoto desajeitado e esquecível. Talvez eu tenha importância. Ter meu gato roubado parecia o pior momento da minha vida, mas, de alguma forma, aquele dia terrível levou ao ano mais feliz que eu já tive. E pela primeira vez, eu realmente me sinto bem em relação ao futuro. Uau, eu simplesmente amo essa história. Ela toca muito fundo. Todo mundo precisa de uma Catarina na vida. Alguém que te vê, te escuta e faz você se sentir importante sem precisar de nada em troca. Ela me lembrou de alguém que conheci anos atrás, alguém em quem ainda penso até hoje. Trabalhei como segurança de hospital e parte do meu serviço era acompanhar a funerária ao buscar pacientes falecidos. A maioria das noites era tranquila, mas essas visitas eram pesadas. Numa noite, porém, um motorista da funerária apareceu e ele era diferente. Não de um jeito chamativo ou barulhento, mas havia algo nele que parecia irreal. A pele dele quase brilhava. Ele parecia familiar, como alguém que conhecia há anos, mas nunca entendia o motivo. Seus olhos faziam você se sentir seguro. Ele chamava todo mundo pelo nome, mas eu nunca vi ele olhar para um crachá. Ele não falava muito, mas quando falava, perguntava como estava o dia da pessoa. Não de forma automática, mas como se realmente se importasse. Ele ouvia mais do que falava e sempre exibia um sorriso suave que fazia você querer contar tudo para ele. Bem antes de ele ir embora naquela noite, me peguei contando algo que eu não tinha contado para muita gente. Contei que meu sonho era entrar na patrulha rodoviária, pois meu pai morreu por um motorista bêbado na minha infância e eu queria fazer a diferença. Eu disse a ele que às vezes me sentia preso na segurança, como se ninguém me levasse a sério. O pessoal brincava dizendo que éramos inúteis, mas ele não riu nem ignorou. Ele apenas colocou a mão no meu ombro com gentileza e disse: "Você está indo muito bem e seu pai tem muito orgulho de você." Isso foi há 8 anos. Nunca mais vi ele. Também nunca conheci ninguém como ele. Agora estou na polícia rodoviária e procuro ser essa pessoa para todos que encontro, fazendo-os se sentirem importantes. Porque aquele homem, assim como Catarina na sua história, me lembrou que às vezes as palavras certas, ditas pela pessoa certa no momento certo, podem mudar completamente a vida de alguém. Sabe, Karen, há algo especial nessas pessoas que fazem você se sentir importante. Não por algo impressionante, nem por ser útil, mas apenas por existir. Isso mesmo, garoto do Reddit. Quem permanece em nossos corações não são os que nos diminuem, mas os que foram gentis. Que ouviram quando ninguém mais se importava. Que não esperavam nada em troca. Espero que seja assim que nossos ouvintes se sintam quando estão aqui com a gente, mesmo que seja só por alguns minutos, como se eles fossem importantes. Claro que sim, garoto do Reddit. Daqui a 20 anos ninguém vai ficar lembrando do spam de IA que dominou nosso cantinho aqui no YouTube. Eles vão lembrar de mim e do meu co-apresentador cabeçudo e daqueles momentos especiais em que o amor realmente transbordou da tela. Agora gerencio quem me contratou e temo que ele peça demissão por isso. Fui promovido a diretor de departamento e, apesar da animação com as novas responsabilidades, enfrentei um dilema inesperado.
Um dos meus subordinados diretos é meu antigo chefe, o cara que me contratou. Um pouco de contexto: estou nesta empresa há 8 anos. Quando comecei aqui, estava em um cargo júnior. Fui contratado por um gerente intermediário do departamento. Vamos chamá-lo de Tom. Tom foi um dos melhores chefes que já tive. Ele estabelecia expectativas claras, me orientava sem microgerenciar, me dava espaço para aprender e realmente se importava com a equipe. Ele também era conhecido por ser incrível em identificar talentos. Na última década, ele contratou 15 pessoas. Dessas, apenas algumas não seguiram em frente, enquanto o restante subiu na empresa ou foi recrutado para outros setores. Eu devo muito ao Tom. Anos após começar, surgiu uma promoção e ele me incentivou a me candidatar. Consegui e virei colega de nível dele. Eu montei minha própria equipe e tentei modelar minha liderança baseada na dele. As coisas estavam indo bem. Então, no ano passado, nossa diretora de departamento, Maria, anunciou que iria se aposentar. Por política, a vaga precisava ser anunciada. Tomás se candidatou. Eu não ia me candidatar, mas um colega me disse que eu deveria tentar. Então, me candidatei. O novo vice-presidente da divisão ficou impressionado e eu consegui o emprego. Tomás me parabenizou, mas soube por um amigo que ele ficou muito decepcionado. Parece que Maria e o ex-vice-presidente disseram a ele que a vaga já era dele. Ele até recusou empregos com salários maiores fora da empresa, esperando por essa promoção. Isso me destruiu. Eu não sabia dessas promessas. Semanas depois, atualizei o planejamento de sucessão e vi que Tom era mesmo o sucessor preferido ao meu novo cargo. Então, sim, me senti culpado. Profissionalmente, Tom sempre foi gentil e respeitoso, mas eu não posso ignorar a realidade. Ele está decepcionado e tem todo motivo para isso. E eu tenho outra preocupação. Tom é fundamental para o departamento. Ele tem relacionamentos antigos com nossos principais clientes, algo que ainda não conquistei. Ele contratou muitos e sua equipe tem vários funcionários novos ainda se adaptando. Se ele saísse, o departamento estaria em apuros. Falei com o RH e o vice-presidente. Ambos concordaram que Tom era importante e devia ser mantido. Sugeri um aumento ou talvez uma promoção intermediária, mas a estrutura aqui é rígida. Não existe nada entre o cargo dele e o meu. Então agora, estou gerenciando a pessoa que me contratou, a pessoa que eu mais respeito aqui e a pessoa que provavelmente merecia a promoção que eu recebi. Como faço para mantê-lo feliz, gerir o departamento e lidar com o constrangimento dessa situação? Situações como essa, criadas por empresas, ao fazerem promessas que não cumprem, acabam sem vencedores. Você não errou ao se candidatar e Tom é profissional para não descontar isso em você, mas tenha cuidado ao continuar defendendo ele. Se a diretoria não ceder no cargo ou salário, busque reconhecer, dar visibilidade e recursos a ele. Se ele se sentir valorizado diariamente, isso pode diminuir a decepção de ter sido preterido. Passei pelo mesmo que o Tom. Por anos disseram que eu seria promovido, mas fui preterido sem explicação, o que mudou totalmente minha visão da empresa. Não importava o quanto eu gostasse da equipe ou do trabalho, a confiança se perdeu. Se a liderança prometeu algo e depois ignorou, provavelmente ele já está atualizando o currículo. Tudo o que você realmente pode fazer é mostrar respeito por ele, manter o relacionamento forte e se preparar para a possibilidade de que ele vá embora. Sinceramente, essa responsabilidade é mais do RH e da alta gestão do que sua. Eles criaram expectativas, prometeram recompensas e depois deixaram de lado. Se quisessem manter o Tom, já teriam criado um cargo superior ou oferecido incentivos reais. É bom que queira mantê-lo, mas não se surpreenda se ele decidir sair. Pessoas como o Tom, com resultados comprovados e laços com clientes, não ficam subvalorizadas para sempre. Atualização. Muito obrigado por todos os conselhos. Como muitos de vocês previram, o Tom pediu demissão esta semana. Ele recebeu uma oferta para chefiar vendas e marketing de uma startup em rápido crescimento no mesmo setor. É uma ótima oportunidade para ele. Salário maior, participação societária, equipe ampliada e trabalho remoto da nossa cidade, mesmo com sede da empresa em outro local. Ele olhou nos meus olhos e disse que não guardava ressentimentos pessoais contra mim e que, se a empresa tivesse cumprido o aumento e a promoção que haviam sido prometidos, ele teria ficado. Ele enfatizou que isso não era sobre mim, era sobre promessas quebradas. O momento foi interessante. Nossa empresa possuía um amplo acordo de não concorrência, porém, ele havia sido contestado no tribunal. A decisão o invalidou, e Tom avisou logo antes da empresa redigir algo mais restrito. Ele sabia o que fazia. Desde então, estou preocupado. Ele conhece bem nossos clientes e o produto da startup é realmente superior ao nosso.
Eu tentei dar mais visibilidade aos novos membros da equipe, mas não houve tempo antes do Tom sair. Para piorar, tive que dizer repetidamente ao RH e ao meu vice-presidente que Tom estava prestes a sair e que precisávamos fazer uma contraproposta forte. Eles me ignoraram. Quando ele avisou que sairia, eles rapidamente fizeram uma contraproposta sem entusiasmo, que nem igualava a oferta dele. Tom recusou, claro. Para completar, o diretor de operações entrou no meu escritório e perguntou por que eu não fiz mais para mantê-lo. Eu disse diretamente para ela que vinha alertando e insistindo há meses e que tinha e-mails para provar isso. Ela respondeu que dinheiro não é tudo e que, para ter sucesso, eu deveria criar uma cultura de equipe atraente para pessoas como Tom. Nesse momento percebi que não ficaria aqui por muito tempo. Não é novidade, mas também não surpreende. Obrigado por responder minha pergunta. O diretor de operações te culpar é o cúmulo da besteira corporativa. Ignoraram seus avisos e soluções, depois jogaram as consequências em você. Você está certo, não dá para competir com promessas quebradas e má liderança só com cultura de equipe. A saída do Tom não é culpa sua. Tom demonstrou elegância e profissionalismo, mesmo podendo ficar ressentido. Ele te tranquilizou no aviso prévio, o que mostra muito sobre ele. Mantenha esse bom relacionamento. Nunca se sabe quando isso pode ocorrer novamente. Detesto quando empresas subestimam o impacto negativo da saída de alguém. Eles tentaram economizar em alguém claramente valioso e agora vão perder clientes e talentos. Depois, culpam a gerência intermediária ao invés de assumirem o próprio fracasso. Já vi isso muitas vezes. Atualização. Desde minha última, muita coisa aconteceu e piorou rápido após a saída de Tom. Nos 6 meses seguintes, nossa equipe perdeu cerca de 1/4 dos contratos de renovação e assinou apenas um novo. Fiz um plano para revitalizar nossa linha e recuperar mercado, mas meu novo vice-presidente hesitou e enrolou. Argumentei que era preciso investir em uma nova versão do produto para competir com a empresa do Tom e outras, mas a liderança adiava. Então, veio o lockdown. Com a contenção de custos, a diretoria colocou nosso produto em modo legado. Demitiram toda a equipe de 16 pessoas, ficando só com 2 engenheiros para suportar o software dos clientes. No dia 15 de abril, eu também fui demitido. Uma semana depois, recebi um e-mail do Tomás. A startup dele estava crescendo muito. Eles conquistaram clientes rapidamente e, com o início do lockdown, lançaram em poucos dias uma ferramenta para ajudar a gerenciar fundos federais, que se tornou muito popular. A empresa estava contratando. Tomás me recomendou para ser chefe de operações internas, supervisionando RH, compras, sistemas, todas as funções de bastidores que antes estavam divididas entre vários executivos. Aceitei, ganhei um grande aumento e participação societária e comecei 2 semanas depois. Tem sido caótico, com muitas horas de trabalho, mas adoro. O melhor é que voltei a trabalhar com o Tomás, agora como colega. Olhando para trás, fico feliz por ter mantido um relacionamento respeitoso com ele. A política corporativa pode ter queimado a ponte na antiga empresa, mas manter esse vínculo intacto me salvou e trouxe um futuro melhor. Esse é um final tão satisfatório. A empresa que não valorizou vocês dois recebeu exatamente o que merecia. Tomás é um unicórnio. Tomás parece ser o tipo de chefe com que todo mundo sonha. Sério, que ser humano incrível. Mais pessoas deveriam ser como Tomás. Agora você vai poder construir algo melhor com ele. Eu já passei por isso. Uma grande empresa não me valorizou. Saí para uma startup e, 1 ano depois, recrutei 2 dos meus antigos colegas. Às vezes, a lealdade vale a pena, mas para as pessoas, não para a empresa. Gestores como Tomás são raros, por isso sua nova empresa prospera. Interessante como quem afirma que dinheiro não é tudo costuma ganhar bem mais. Fico feliz que você achou um lugar com participação nos lucros e um cargo de verdade. Quero funcionários como o Tomás. Mesmo que ele seja melhor que eu em tudo, só o nomearia para liderar a empresa e faria outra coisa. Esse diretor de operações pode ver os contratos indo embora. Deixa eu ver se entendi. O Tomás contratou, orientou o autor e construiu metade do pipeline de talentos da empresa. Mesmo assim, a empresa o deixou de lado? Quando ele saiu, eles se desesperaram e tentaram culpar o autor. Mas o que o autor poderia fazer? Inventar uma promoção mágica? Enquanto isso, a antiga empresa perdeu contratos, demitiu pessoas e agora Tomás e o autor estão construindo algo melhor juntos. Esse é o tipo de vingança que você nem precisa planejar. Faça todo o trabalho sozinho ou tire 0. No ensino médio, eu era o garoto que gostava de ciências, estudava muito, entendia o conteúdo e quase sempre tirava notas máximas nas provas e trabalhos.
Não era convencido, mas todos sabiam que eu era dos melhores alunos. Quando o professor anunciou um grande trabalho em grupo, valendo boa parte da nota, fiquei confiante. Pensei, sem problema, vou fazer o que sempre faço. Mas aí veio a pegadinha. Os grupos seriam formados aleatoriamente. Lembro de sentar lá, dedos cruzados, torcendo para ter ao menos mais alguém que se importasse com a nota. No fim, fiquei com 3 colegas que mal conseguiam passar. O tipo que sentava no fundo não prestava atenção e só se animava quando alguém falava do fim de semana. Não era exatamente o time dos sonhos. Mesmo assim, tentei manter o otimismo. Talvez, se eu liderasse, eles se esforçassem. No primeiro dia de planejamento, reuni todos na mesa com as instruções do projeto. Comecei a revisar os requisitos, perguntando quem queria o quê. Um deles se recostou, sorriu e falou: a gente não vai fazer isso. Achei que era brincadeira, então perguntei o que ele quis dizer, mas os outros concordaram sérios. Um deles disse: a gente sabe que você se importa com a nota, você vai fazer. Fiquei olhando para eles por um segundo, esperando que alguém risse, mas ninguém riu. Eles já tinham decidido. A estratégia deles era jogar todo o trabalho para mim, porque sabiam que eu não ia querer arriscar minha nota. Fiquei irritado. Falei que não era justo, que a gente deveria ser uma equipe. Eles insistiram. Um deles ainda disse: que pena, ou você faz tudo ou todo mundo tira 0. Foi nesse momento que percebi com que tipo de grupo eu tinha ficado preso. Eles eram tão preguiçosos que nem sentiam vergonha. Me desafiavam abertamente a assumir a culpa por eles. Eu poderia ter falado com o professor. Ele era justo, e se eu explicasse a situação, tenho certeza de que ele teria interferido. Mas então tive uma ideia. Lembrei de algo importante sobre aquela aula. No final do semestre, o professor descartava sua nota mais baixa. Era como uma rede de segurança. Perdeu uma tarefa? Foi mal em uma prova? Tanto faz, não contaria para sua nota final. Me saí bem o ano todo, então não precisei dessa rede de segurança, mas meus colegas dependiam dela. Eles estavam sempre reprovando nas provas, mal entregavam as tarefas e dependiam daquele passe livre para conseguirem se manter. Se eles tirassem 0 nesse projeto, não iam simplesmente ignorar como eu. Eles estariam em sérios apuros. Então eu só disse: tudo bem, vocês venceram, vou fazer o que vocês mandarem. Eles ficaram convencidos, achando que me enganaram para trabalhar de graça, mas eu já tinha planejado tudo isso. Na semana seguinte, enquanto os outros grupos se reuniam e trabalhavam na biblioteca, eu não fiz nada, não escrevi nenhum gráfico. Quando meu grupo perguntava se eu já tinha começado, eu só assentia e mudava de assunto. Como achavam que eu tinha salvado a pele deles, não insistiam. No dia da entrega do projeto, todos os grupos trouxeram cartazes grandes, relatórios organizados e alguns até apresentações visuais. Meu grupo ficou sentado, esperando que eu tirasse algo da mochila. Sentei-me calmo na cadeira. Finalmente, um deles se inclinou e sussurrou: Ei, cadê o projeto? Eu disse: eu não fiz. A expressão no rosto deles foi impagável. Eles acharam que eu estava brincando, então insistiram de novo: Sério, cadê? Eu repeti: eu não fiz o projeto. Lembra? Você me disse para fazer tudo sozinho ou tirar 0. Eu escolhi tirar 0. Eles ficaram pálidos. A ficha caiu de uma vez só. Começaram a sussurrar e entrar em pânico, tentando descobrir o que fazer, mas já era tarde demais. Quando o professor passou recolhendo os projetos, nossa mesa ficou lá, sem nada para entregar. Todos nós tiramos 0. Para mim, foi irritante, mas eu sabia que aquela nota seria descartada. Não afetou minha média final. Para eles, foi devastador. Aquele 0 derrubou tanto as notas deles que os 3 precisaram recuperar na escola de verão. Ouvi eles reclamando nos corredores por semanas, me xingando de tudo quanto é nome, mas eu não podia me importar menos. Eles tentaram me usar e isso saiu completamente pela culatra. Olhando para trás, ainda é a nota vermelha mais satisfatória que já tirei. Às vezes, a melhor vingança é deixar a preguiça das pessoas agir. Passei por situação parecida na faculdade. Em um grande projeto semestral, meu grupo presumiu que eu faria toda a programação. Eu simplesmente deixei eles levarem na boa, e quando chegou a hora de apresentar, entreguei os slides para eles. Eles foram muito mal na apresentação porque não tinham lido uma única linha do trabalho. O professor percebeu tudo e nos avaliou individualmente. Eu saí com um A e eles mal conseguiram passar. Poxa, na verdade eu adorava trabalhos em grupo. Ninguém queria apresentar na frente da turma, mas como eu não me importava em falar em público, me oferecia para apresentar tudo se fizesse menos do trabalho pesado. Funcionava bem. Meus colegas faziam o trabalho pesado, eu só levantava e falava, todos ganhavam.
Clássico de trabalho em grupo. 3 preguiçosos, um aluno inteligente, e eles acham que conseguiram burlar o sistema, só que o OP conhecia o sistema melhor. Achar que engana todos e acabar na escola de verão. As crianças destruíram nossa decoração de Halloween. Agora, calculo os prejuízos das peças feitas à mão. No fim de semana, algumas casas da nossa rua, incluindo a nossa, foram alvo de vandalismo. Os culpados, 4 crianças de 12 e 13 anos, foram flagrados por câmeras de segurança. Detidos, foram liberados para os pais na mesma noite. As famílias querem encerrar o caso rapidamente e se dispuseram a pagar os danos, o que agrada aos outros vizinhos. Fiz à mão quase todas as decorações, inclusive os móveis que destruíram, e não sei como calcular nossos prejuízos financeiros. Posso calcular exatamente quanto custaria para recriar cada item, quanto custaria para comprar todos os materiais necessários para recriar cada item e quanto custaria para comprar um item semelhante já pronto. Não tenho certeza de qual caminho seguir ou se devo calcular o tempo que gastei fazendo essas coisas, cobrar por todos os materiais comprados ou apenas pela quantidade utilizada. Meu marido supervaloriza minhas habilidades. Ele diz que sou o Picasso das decorações de Halloween e que deveria cobrar pelos materiais comprados, não só usados, além de $15 por hora pelo tempo de recriar tudo, o que leva semanas. Trabalho na nossa decoração atual há quase 4 anos. Os vizinhos sugerem que eu cobre o mesmo valor de um item pronto, que é bem mais caro, mesmo considerando $15 por hora. Assim, seria ressarcido agora, sem precisar refazer tudo. Vou cobrar só pelos materiais comprados, pois não consigo adquirir exatamente a quantidade de tecido, tinta, etc. que vou usar. Então, quanto eu devo pedir de reembolso? Cobrar por hora para refazer suas decorações é totalmente razoável. $15 por hora é um valor justo. Você consegue calcular quantas horas foram ou serão necessárias para restaurar tudo o que foi danificado? Outra forma de calcular o valor do seu tempo é pesquisar no Etsy o preço de itens parecidos. Se 3 vendedores estão pedindo uma média de $45 por um item semelhante ao que você fez, então $45 seria uma exigência razoável, mesmo que custe apenas $10 para você fazer por conta própria. Atualização. Meu marido, 2 amigos que não são habilidosos em artesanato e imparciais, e eu passamos alguns dias analisando fotos das decorações antes do vandalismo, calculando o preço de todos os materiais e comparando materiais, mais mão de obra e despesas, com versões compradas em lojas e aquelas encontradas no Etsy. Minha versão quase sempre era mais barata, incluindo mão de obra e despesas, então a escolhemos para tudo. Após depreciar o que não fiz este ano, ainda assim o valor ficou alto. Arredondamos para cima e achamos um bom ponto de partida para negociar. Meu marido reuniu-se com outros pais e moradores dias atrás sem mim. Sou péssimo negociador, confrontador e não mantenho a calma. Eles aceitaram o valor arredondado sem discutir. Ontem à tarde, os 4 meninos vieram com seus pais e o policial responsável pelo caso de vandalismo. Os meninos pediram desculpas, nos deram 4 cartas escritas à mão e cada um trouxe uma pequena decoração de Halloween comprada por eles para ajudar a refazer nossas decorações. Foi um gesto bonito e eles pareciam arrependidos e conscientes da gravidade do que fizeram. Os pais nos deram um envelope com o valor combinado e mais $100. Ao perguntar sobre o extra, disseram que era pelo transtorno. Uma mãe nos deu manteiga de abóbora caseira e um bilhete de desculpas escrito por ela. O policial pediu que assinássemos um documento confirmando o reembolso total pelos danos causados pelos meninos, o que fizemos. Ele enviará uma cópia pelo correio esta semana. Após hoje, os meninos estão proibidos de entrar no bairro por 1 ano, mas acreditamos que não tentarão algo assim novamente. Choveu intermitentemente a semana toda, então tivemos tempo para criar novas decorações para a exposição. Ontem, finalmente começamos a expor novamente. Ainda há muito a fazer e talvez não terminemos antes do próximo fim de semana. Nossa exposição destruída representava 5 anos de trabalho, mas com substituições de lojas, doações de amigos e familiares, e o que já fizemos, está ficando muito boa. Sou idiota por cobrar minha esposa por não fazer as tarefas mais difíceis? Ela tem 40 anos, eu 39, somos casados há 7 anos e temos 2 filhos, de 4 e 2 anos. Trabalhamos em tempo integral, mas com horários diferentes. Trabalho de segunda a sexta, 40 horas semanais. Já minha esposa trabalha aos sábados e folga em dias aleatórios na semana para compensar. Nossos filhos ficam na creche durante a semana. Quando minha esposa folga, ela faz tarefas como limpar, comprar e lavar roupas, o que é ótimo. Essas tarefas também podem ser feitas no fim de semana. Ela geralmente deixa as mais pesadas, como cuidar do quintal, para eu fazer nesse período.
Temos um quintal grande, então sempre há o que fazer, mas é quase impossível cuidar dele aos sábados quando estou sozinho com as crianças. Conversei diversas vezes com ela sobre trabalhar um pouco no quintal nos dias livres, enquanto as crianças estão na creche, mas ela sempre recusa, dizendo que é muito difícil. Eu entendo, pois só eu faço isso. Fica ainda mais difícil cuidando de 2 crianças, então quase todo domingo faço trabalho no quintal e tenho pouco tempo para relaxar ou me divertir. Já discutimos porque parece que ela tem um dia livre de trabalho e de cuidar das crianças durante a semana para fazer as tarefas mais fáceis, mas deixa o trabalho mais pesado fisicamente para mim no meu único dia livre do fim de semana. Após trabalhar a semana toda e cuidar das crianças no sábado, queria relaxar um pouco no domingo, talvez ver futebol, mas acabo preso ao trabalho no quintal. Semana passada, minha esposa folgou na quinta e fez tarefas. Quando voltei com as crianças, ela fez comentários que me deixaram chateado. Ela disse que ainda precisamos cortar a grama, podar arbustos e árvores e levar os galhos ao local de descarte do quintal. Acho que deveríamos juntar todas as agulhas e pinhas caídas para usar como acendedor de fogo. Perdi a paciência e perguntei qual dessas coisas ela faria, já que só dizia nós. Ela ficou na defensiva e disse que ia ficar de olho nas crianças para que eu pudesse fazer essas coisas. Eu disse para ela que ela estava usando a palavra nós de forma errada, porque parecia que eu é que ia fazer tudo. Ela então começou a falar sobre todas as coisas que tinha feito no dia de folga dela. Eu respondi que eu poderia ter feito todas essas coisas no sábado com as crianças, mas que ela se recusa a encarar qualquer uma das tarefas mais difíceis. Perguntei quando ela ficou sozinha com as crianças, sem mim. Ela não soube responder e me chamou de idiota. Falei que, se aprendi a dobrar lençol de elástico, ela pode usar ancinho, cortador de grama ou roçadeira. Também mencionei que vou começar a planejar um tempo para mim nos finais de semana, mesmo que isso signifique contratar uma babá, para que eu finalmente possa ter um tempo para relaxar. Ela acha que exagero, e espero demais dela porque o trabalho no quintal é difícil. Você é o idiota por fingir que isso é sobre trabalho quando é sobre futebol. Você parece achar que o dia dela sem crianças no meio da semana para limpar a casa inteira te dá direito a um dia sem crianças para ficar sentado assistindo TV. Tudo o que você está provando aqui é o quanto você tem pouco respeito pelas coisas que ela faz para manter a casa funcionando bem. Você parece achar que isso não é trabalho de verdade. Use fones de ouvido e veja o jogo no celular enquanto trabalha, se for tão importante, ou contrate um serviço de jardinagem. Imagine uma mãe mimada ensinando a filha a ser rude com funcionários. É isso que mostramos no próximo vídeo, que já apareceu na sua tela. Toque e confira. Karen e eu já estamos esperando por você. Até já!